Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa nona videoaula do segundo módulo de matemática. Nessa videoaula vamos estudar um problema envolvendo os gráficos de função afim que podem possuir um ponto em comum. Essa videoaula também vai ajudar vocês a resolver alguns problemas que são abordados no seu livro didático. A ideia aqui dessa interseção de retas é que o ponto P de interseção de duas retas concorrentes pertence naturalmente a cada uma das duas retas. Por esse motivo, suas coordenadas devem satisfazer simultaneamente as leis das funções afim que representam essas retas. Vamos ver um exemplo, então, a seguir de como a gente vai fazer para determinar esse ponto de interseção. Aqui nesse exemplo, temos as retas de duas funções afim representadas no plano cartesiano, cujas leis são desconhecidas. Mas a gente possui algumas informações de pontos que pertencem a ambas. Por exemplo, a função de cor roxa, ela tem um ponto de coordenadas menos 4 e 2 e outro ponto de coordenadas 1 e 4. A função de cor vermelha, ela tem um ponto de coordenadas menos 2 e 4 e outro ponto de coordenadas 4 e 1. É para a gente aqui, nesse caso, determinar quais são as coordenadas do ponto P, que é justamente a interseção entre essas duas retas. Então, aqui a gente vai precisar, primeiramente, determinar quais são as leis dessas funções, para depois a gente encontrar essas coordenadas do ponto P. Vamos ver isso aqui, então. Bom, pessoal, então agora a gente vai determinar a lei de cada uma daquelas retas, né? Vou determinar primeiramente a lei daquela reta de cor roxa, e ela tinha os pontos que eram dados pelas coordenadas menos 4 e 2, e o outro ponto, que eu vou chamar de B, de coordenadas 1 e 4. Como são retas os gráficos, então, todas essas retas vão ter uma lei dada por uma função afim do tipo ax mais b. Aí, para determinar então essa lei, a gente vai substituir primeiramente o ponto A aqui, que tem as coordenadas menos 4 e 2. Ou seja, quando o meu x for igual a menos 4 nessa expressão, o resultado dela tem que ser igual a 2. Daqui, então, a gente vai obter que menos 4a mais b é igual a 2. O outro ponto, B, que eu vou substituir também, tem as coordenadas 1 e 4. Vou ter, então, a vezes x, que é 1, mais b, que é igual a 4. Então, a vezes 1 dá a, mais b, que é igual a 4. Eu tenho, então, aqui no final, um sistema de duas equações e duas variáveis. Vou resolver ele aqui pelo método de adição, só que antes eu vou multiplicar toda essa minha primeira equação por menos 1, só para deixar o meu b aqui negativo. Eu poderia também fazer o inverso, ou seja, multiplicar aqui a segunda equação por menos 1, que também vai dar o mesmo resultado. Então, aí no caso, a gente vai obter um sistema que vai ser o seguinte, ó, menos 4a vezes menos 1 resulta em 4a, mais b vezes menos 1 fica menos b, e 2 vezes menos 1 dá menos 2. A segunda equação a gente vai repetir porque não alteramos nada dela. E aqui tudo agora, vou fazer a soma dessas duas equações, o b vai ser cancelado, fica 4a mais a dá 5a, que é igual a menos 2 com mais 4 resulta em 2, então meu a é 2 dividido por 5. Agora, para achar o nosso b, a gente pode substituir ele aqui em qualquer uma das duas equações. Então, nós teremos o seguinte, vou substituir na segunda. A mais b igual a 4, isso implica, então, 2 quintos mais b igual a 4. Aqui você pode transformar em decimal também, o resultado vai ser o mesmo. Então, b vai ser igual a 4 menos 2 quintos. Observem que aqui a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum, que é o próprio 5. Observe que aqui abaixo do 4 só tem 1, né? Então, 5 dividido por 1 dá 5, que vezes 4 resulta em 20. Menos 5 por 5 dá 1, vezes 2 resulta 2. Então, 20 menos 2 dá 18, dividido por 5. Então, esse é o valor de b. Então, a nossa função aqui vai ser o seguinte. 2 quintos que multiplica x, mais o valor de b, que é 18 quintos. Então, essa é a função associada àquela reta de cor roxa.
E agora, a segunda equação, nós temos o ponto, vou chamar aqui de ponto C, que tem as coordenadas menos 2 e 4, e o ponto D de coordenadas 4 e 1. Ambos também têm uma função dada por ax mais b, porque nós temos uma reta lá que representa o gráfico dessa função. Aqui, para resolver, vocês podem aplicar também a mesma forma que eu fiz anteriormente, mas eu vou mostrar aqui uma outra forma que pode ser um pouco mais fácil e mais rápida. Tá? Lembrem que anteriormente a gente definiu que o A é a nossa taxa de variação, ou também o coeficiente angular da nossa reta. Né? Então, para encontrar o valor de A aqui, basta a gente fazer a diferença entre os y desses dois pontos, dividido pela diferença entre os x desses dois pontos. Então, a gente teria o seguinte, ó, o y desse ponto D menos o y do ponto C, ou seja, menos 4, dividido pelo x do ponto D menos o x do ponto C, que é menos 2, e a gente vai colocar entre parênteses. Então, aqui em cima vai resultar em menos 3. Aqui embaixo eu vou ter 4 mais 2, que vai resultar em menos 3 dividido por 6. Observem que dá para a gente simplificar isso aqui. Ambos dá para dividir por 3. Então, no final, nós teremos que o A vai ser igual a menos 1 sobre 2. Se eu já sei o valor de A, então eu posso pegar esse valor de A e um dos pontos e substituir aqui na nossa função para achar o valor de B. Então, olha só como é que vai ficar. Eu vou substituir, então, o valor de A e o ponto D na nossa função. Vai ficar o seguinte, ó, A, que é menos meio, vezes x, que é 4, mais b, que tem que ser igual a 1. Então, olha só, eu substituí as coordenadas do ponto D aqui dessa forma, e o A que eu também já possuía. Então, olha só que a gente vai resultar. Menos meio vezes 4 vai ficar menos 4 sobre 2, mais b, que é igual a 1. Essa divisão resulta em menos 2, e aí nós teremos isso. Então, isolando o b aqui, a gente vai ter 1 mais 2, ou seja, b igual a 3. Dessa forma, então, a nossa função aqui vai ser igual a menos 1 meio, que multiplica x, mais 3, que é justamente o valor de b. Poderíamos ainda escrever de outra forma. A gente poderia escrever assim, ó, menos x sobre 2, mais 3. Essas duas formas são iguais, ou equivalentes também. Bom, aqui a gente só determinou quais são as funções associadas às retas, né? Mas a gente ainda não determinou as coordenadas, ou quais são as coordenadas, né, do nosso ponto P. Bom, essa primeira etapa que nós realizamos aqui foi porque o problema não nos informou quais são as leis das funções. Se já der as leis das funções, a gente já pode pular, então, para a próxima etapa que eu vou apresentar aqui para vocês. Bom, a ideia aqui, pessoal, é que a gente possa, então, utilizar as duas leis das funções, que no caso foi f de x igual a 2/5 vezes x mais 18/5, e a outra lei, que era menos x sobre 2 mais 3, e montar um sistema com elas e resolver posteriormente também. Observem que aqui no caso, esse f de x é a mesma coisa que y, né? Então nós teríamos que y é igual a 2/5 de x mais 18/5. Aqui nós teríamos y igual também, né, a menos x sobre 2 mais 3. Então o sistema ficaria assim, ó, y igual a 2/5 vezes x mais 18/5, e depois y igual a menos x sobre 2 mais 3. Bom, aqui eu tenho que eliminar alguma dessas variáveis. Então, nesse caso, eu vou proceder da seguinte forma. Vou multiplicar uma dessas duas equações por menos 1 para que meu y seja negativo em uma delas, e ao somar as equações, essa variável seja eliminada. Por exemplo, então eu vou multiplicar aqui essa segunda equação por menos 1. Mas poderia ser também a primeira.
Então, nós vamos ter y igual a 2 quintos de x mais 18 quintos. E aqui nós teremos, então, menos y, que é igual a menos x sobre 2 vezes menos 1, ele vai ficar positivo. E mais 3 vezes menos 1 fica menos 3. Somando as equações, o y aqui vai cancelar. E aí nós teremos, então, 0, que é igual à soma disso aqui tudo. Ou seja, 2 quintos de x mais x sobre 2 mais 18 quintos menos 3. Bom, aqui eu tenho uma soma de frações, então para facilitar a nossa vida, né, e resolver essa equação, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum dos dois lados da equação. Que no caso aqui o MMC de 5 e 2 é o próprio 10. Então nós teremos isso daqui. E aí fazemos o mesmo processo anterior. 10 dividido por 1, que subtende aqui, dá 10 vezes 0, resulta em 0. 10 dividido por 5 dá 2, que vezes 2 resulta em 4x. Mais 10 dividido por 2 dá 5, que vezes x resulta em 5x. Mais 10 dividido por 5 dá 2, que vezes 18 resulta em 36. Menos 10 dividido por 1, que aqui subtende-se, vai dar 10, que vezes 3 resulta em 30. Então, já que nós já reduzimos os denominadores dessa nossa equação para o mesmo denominador, a gente pode simplesmente eliminá-los aqui e obter uma expressão que resulta apenas no que está no numerador. Então, observem que eu posso escrever da seguinte forma, ó, 4x mais 5x mais 36 menos 30, que é igual a 0. Né? Se eu falo que 0 é igual àquela expressão, é a mesma coisa que a gente escrever que aquela expressão é igual a 0. E aí agora a gente vai resolver essa equação simples, né, do primeiro grau. A gente vai juntar os nossos x aqui, que vai dar 9x. Podemos já juntar esse aqui também, que vai dar 36 menos 30 dá mais 6. E isso é igual a 0. Né? Então, isolando aqui o nosso x, nós vamos obter 9x igual a menos 6. E por fim, x é igual a menos 6 dividido por 9. Mas dá para simplificar aqui, ó. Podemos dividir ambos por 3, onde nós encontraremos que x é igual a menos 2 terços. Certo? Então, esse é o valor de x do nosso ponto P. Agora, falta a gente determinar qual é o valor do y desse ponto. Então, para achar o valor de y, eu vou pegar a primeira equação, que é 2 quintos de x mais 18 quintos, e vou substituir o meu x aqui. Vai ficar o seguinte: 2 quintos vezes o x, que é menos 2 terços, mais 18 quintos. Então, aqui a gente vai resolver primeiramente essa multiplicação. Nós vamos obter menos 4 sobre 15, mais 18 sobre 5, desculpa. Aqui, para somar essas duas frações, a gente vai ter que tirar o MMC de 15 de 5, que é o próprio 15. Então, nós teremos 15 dividido por 15 dá 1, vezes menos 4 dá menos 4, mais 15 por 5 dá 3, 3 vezes 18 vai dar 54. Então, ao final, a gente vai obter menos 4 mais 54 vai dar 50, dividido por 15, que dá para a gente simplificar aqui por 5, né? Onde nós vamos obter ao final 10 sobre 3. Isso quer dizer, então, que o nosso ponto P ele tem as coordenadas x igual a menos 2 terços e y igual a 10 terços. Bom, pessoal, então é isso que tínhamos aqui para essa videoaula. Esses são os exercícios sobre o tema apresentado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo via WhatsApp ou na nossa sala virtual no Classroom. Bons estudos e até a próxima videoaula.